tudo bem? Vamos falar hoje sobre educação emocional e a comunicação não violenta. Toda quarta-feira eu e a Thaís temos amanhãs com a CNV e hoje de manhã eu tive um compromisso, a gente não pôde estar juntas aqui e como estou fazendo um mês de aulas, eu resolvi trazer, até conversei com a Thaís, né, de trazer hoje à noite o tema estou falando essa semana sobre educação emocional, as emoções, então resolvi trazer essa visão da comunicação não violenta, que a gente já fala toda quarta-feira por aqui. Então, qual é essa questão? Lembrando que as aulas são em torno de 15 minutinhos, tá bom? Qual é a questão da comunicação não violenta? Quando a gente vai praticar a comunicação não violenta, a gente parte ali do princípio de que tudo que acontece, a gente olha por fato, né? A gente não vai olhar para nada com julgamento. Então eu olho por fato e eu identifico aquele fato, sem julgamento, sem crítica. Eu olho para aquela situação como ela realmente é. E eu sei que é muito difícil na prática a gente olhar para uma situação e a gente não colocar o nosso julgamento. É com prática, né, no dia a dia, e isso também tem um movimento inverso. Quando acontece alguma situação e alguém te julga, você pode ficar chateado, você pode ficar magoado, você pode ficar com raiva, entristecida, ou você pode começar a aprender a olhar para essa situação e pensar assim, bom, essa pessoa que está me julgando, ela está falando dela, ela não está falando de mim. Porque todo julgamento, então tudo que acontece, deveria a gente apenas olhar para o fato, para aquilo que está acontecendo. Quando existe um julgamento e esse julgamento vem da outra pessoa sobre nós, a gente deveria pensar assim, esse julgamento vem das vivências dessa pessoa, esse julgamento vem das crenças, da história de vida dessa pessoa. Diz muito mais sobre ela do que sobre mim. Então, a comunicação não violenta, ela começa a partir daí, na prática. Então, a gente olha para os fatos sem julgamento, sem crítica, sem aquela fala. Na comunicação não violenta, a gente traz o chacal, que é a fala agressiva, que é a fala julgadora, a fala ameaçadora, que ela impõe medo e ela não traz uma comunicação, ela não traz uma conexão. A partir desse momento que a gente observa os fatos, e aí onde começa a entrar essa questão da educação emocional, é a gente entender assim, bom, isso daqui, por que isso chegou em mim assim? Por que isso me deixou dessa maneira? O que fez eu reagir dessa maneira? E aí que entra, né? Será que quando alguém me julga, ou será que quando alguém fala alguma coisa pra mim, eu tenho uma reação explosiva muito intensa, que parece para os outros, sempre para os outros, que não deixa de ser um julgamento, que isso está muito além, muito acima daquela situação. Então a pessoa fala, nossa, mas você explodiu por causa disso? E aí a gente busca entender o que a gente está sentindo. Por que eu reagi dessa maneira? Qual sentimento tem aqui dentro de mim que faz eu reagir dessa maneira, de uma maneira tão grande para os outros? Porque para mim não é grande. Para mim é algo que realmente afeta, vai lá na minha memória, né? na minha memória emocional, vai buscar algo que eu já vivenciei com isso. E eu apenas estou repetindo, eu estou reproduzindo. Então vem um gatilho, esse gatilho vai lá na minha memória emocional e faz eu ter uma reação, porque é assim que eu aprendi. E aí o que vem, as emoções junto com a comunicação não violenta. Por trás de todo sentimento, a busca ali da comunicação não violenta é que a gente olhe para os nossos sentimentos. Então, diante desse fato, diante dessa situação, qual é o sentimento que gerou em mim? O que eu estou sentindo? E muitas vezes é muito difícil a gente parar para analisar o que a gente está sentindo. Às vezes a gente nem sabe o que a gente está sentindo.
E a comunicação não violenta traz essa autoeducação, traz essa visão interna para a gente começar a aprender e aí, né? O que eu tô sentindo aqui nessa situação? E por trás desse sentimento sempre existe uma emoção. Então, aconteceu a situação, você sentiu algo, você teve um sentimento de valência positiva ou de valência negativa. Então, uma felicidade, uma satisfação, ou uma angústia, uma frustração, uma tristeza. Por trás desse sentimento existe uma emoção. E é essa emoção que faz você reagir ou faz você ficar paralisada. Porque você aprendeu quando você era criança, o seu cérebro registrou ali quando você era criança, que era assim que tinha que reagir diante daquela emoção, diante daquela mesma situação. E aí agora você se pergunta lá, qual é o meu sentimento? Aconteceu isso, eu tive um sentimento, você vai investigar o seu sentimento. Mas só investigar o sentimento não traz a resposta por que eu reagi daquela maneira, por que eu reagi de uma maneira tão intensa ou porque eu paralisei, porque eu engoli, sabe o engoliçar? Porque eu fiquei parada ali e engoli isso. O que aconteceu dentro de mim que fez eu não ter nenhum tipo de reação? Às vezes as pessoas acham que quando a gente não tem reação, a gente está concordando com o outro, que o outro está certo. Nem sempre. Às vezes você não ter uma reação e engolir aquilo que você escutou, está muito mais relacionado com como você aprendeu a lidar com aquela emoção escondida atrás daquele sentimento. Claro que quando você olha para o seu sentimento já é muito intenso, né? Você olhar para o seu sentimento já é um passo muito grande que a comunicação traz. Oi, Ana, tudo bem? Tá dormindo, neném? A Mari tá dormindo. Mas quando a gente olha para o sentimento, ele não traz resposta. Por que eu reagi daquela maneira? Por que eu não reagi? O que eu faço com isso? Então, a educação emocional, ela entra nesse ponto. Por que eu fiquei quieta? Qual era a emoção que estava atrás dessa situação aqui que fez eu ficar quieta ou fez eu explodir? Aí, claro que é um processo acordadona. 10 horas acordada, não fala isso pra mim. Bota a pequenininha pra naná e dá um colinho, um tetezinho, né? Pra naná. Então, a educação emocional entra nesse ponto. Quando a gente começa, e não é simplesmente, então eu deixo olhar aqui para minha emoção, que eu estou aqui sentindo nesse momento, e a partir de agora eu vou aprender a agir de outra maneira. Não é sobre isso, mas é um processo. Então eu tenho uma situação, eu olho para o meu sentimento e eu olho para a emoção que está atrás disso. Como eu aprendi ali na minha própria infância, como eu reajo diante dessas emoções, como eu reajo a partir dessa situação, dessa, daquela e da outra situação. Então é um autoconhecimento, uma autoeducação muito grande. E quanto mais você se observa, quanto mais você presta atenção nas suas reações, se são reações explosivas, normalmente as reações explosivas é porque você está sentindo muita raiva. Se são emoções mais paralisantes, né, te paralisa, então normalmente são emoções que são mais de tristeza, mais de medo, faz você paralisar. Eita, Isa, te chamarei. Então essas emoções faz a gente vai observar sobre isso, eu paraliso ou reajo. E quanto mais você vai se observando, quanto mais você vai se aprofundando em como o seu corpo reage, qual é a fala que aquela pessoa trouxe para você e você teve aquela reação, mais opções você está tendo racionalmente para agir antes da emoção entrar ali em ação, entende? Aí sim você vai já olhar para a sua emoção, para o seu sentimento, você vai olhar para aquele seu sentimento que ainda está aqui na razão, né, no racional, e antes de você falar, antes de entrar no seu cérebro emocional e trazer a sua reação, você vai elaborar aqui, racionalmente. Então esse sentimento eu vou lidar, eu vou ter essa ou aquela reação, né? A ação, nem reação, essa ou aquela ação.
E assim você vai aprendendo, e assim você vai se auto-educando, para depois você conseguir, ainda no outro passo ali da comunicação não violenta, você entender o que está precisando, qual necessidade sua naquele momento não foi atendida. Que aí as pessoas também julgam, nossa, como isso foi intenso, isso é demais, isso não foi nada. Mas para você aquilo é muito grande. Aquilo para você sim é permitido ter uma reação grande, tá tudo bem. É a sua vivência, a sua história, você aprendeu daquela maneira. Quando você consegue elaborar tudo isso, reconhecer no seu corpo como as emoções estão ali respondendo, qual emoção você está tendo naquele momento diante daquele gatilho, você consegue vir para o outro passo ali da comunicação não violenta e elaborar um pedido, né? E sempre a elaboração do pedido, desculpa, e sempre a elaboração desse pedido na comunicação não violenta não vem, como lá no começo, um julgamento, um apontamento para o outro, que você me fez sentir assim, que você fez isso comigo, mas sim para você falar de você. Então, eu me senti dessa maneira porque isso é importante para mim, porque você não fez aquilo e aquilo mexe com o meu emocional. Você, nunca assim, né? Você me fez passar nervoso, você me fez ficar com raiva. Não, ó, eu sinto raiva quando essa situação ou aquela situação acontece. Eu fico triste quando você me ignora. Eu fico triste quando você não liga pra mim. Eu fico triste quando eu te peço alguma coisa e você não faz o nosso combinado. Então, você sempre trazendo pra você aquilo que tá dentro de você. Aquele sentimento, mas entendendo que por trás existe uma emoção bem guardadinha ali, que é difícil de acessar muitas vezes. Mas o que a gente mais vê nas situações são as reações. Então, diante de um fato, eu reajo de uma maneira muito intensa ou me recolho de uma maneira assim que me faz ficar muito triste, muito fechado, muito angustiado, engolir o choro, ficar engolindo o sapo aí, e a gente só para aqui, né? A gente não continua esse processo de entender qual é o meu sentimento, qual é a emoção, por que essa emoção vem em mim, como eu aprendi a lidar com essa emoção, como eu aprendi a responder a essa emoção, como agora eu, como uma pessoa que é adulta, que tem o meu racional desenvolvido, consigo elaborar um pedido para essa pessoa, consigo elaborar aquilo que está faltando em mim, qual foi a minha necessidade de não atendido. A gente normalmente para aqui. O fato e eu reagi, e aí eu sou explosiva, eu sou ruim, aí vem os rótulos, né? A outra pessoa não entende, a outra pessoa reage mais ainda, ou ela fica quieta e você acaba magoando a outra pessoa, vira uma discussão, ou então você se cala, você guarda pra você se magoa, e isso te faz mal. Então vamos aprender assim, ó, sair desse ponto. Mesmo que seja alguém que esteja fazendo para você algo, não interprete, não julgue que a pessoa fez ali para você, para te magoar, ou fez de propósito, mas entender o porquê que desencadeou aquela emoção em você, aquele sentimento, aquela reação. O que fez em você ter aquele comportamento. E a partir disso você vir para a autoeducação emocional, a autoobservação, e entender como a partir dali você vai elaborar um pedido, ou você vai apenas se auto-observar e entender que não preciso entrar em questão com aquela pessoa, mas é trazer essa auto-observação. Tá bom? As aulas são 15 minutinhos, acho que eu já até passei aí de 15 minutos. Era o que eu queria trazer para vocês. Hoje não teve aula com a Thaís de manhã, né? As manhãs com a CNV. E aí eu quis trazer um pouquinho sobre as emoções e a relação com a comunicação não violenta. Tá bom? Bom descanso para vocês e até amanhã. Amanhã eu vou falar sobre a raiva. Então, se você quiser assistir amanhã, bem cedinho, às 7h45, vou estar falando sobre a raiva. Até mais.